Fala galera, beleza? Aqui é o Dani e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre impulso e quantidade de movimento, beleza? Eu já dei essa aula aqui online, mas acabou que eu não consegui gravar a aula, certo? Quando eu acabei a aula eu vi que eu não tinha gravado tudo, certo? Então eu vou gravar ela aqui pra gente ter esse material no YouTube, beleza? Então, se você que não estava na aula e está chegando pelo YouTube, se você não segue a gente ainda nas nossas redes sociais, siga a gente aí. Beleza? Então vamos lá. O que a gente precisa lembrar para a gente entender o que é uma quantidade de movimento, o que é um impulso, certo? Primeiro a gente vai lembrar da lei de Newton, certo? Principalmente da segunda, mas vamos repassar todas as leis de Newton para a gente, certo? Ir relembrando o que já foi dito, beleza? Primeira lei de Newton, a gente sabe que é a lei da inércia, certo? O corpo parado tende a permanecer parado até que uma força age sobre ele. E se um corpo está em movimento retilíneo uniforme, ele tende a continuar em movimento retilíneo uniforme até que uma força age sobre ele, certo? Segunda lei, é essa aí que eu tinha colocado aí para vocês. Uma força, ela gera uma aceleração de um corpo em um corpo de massa m, beleza? E a terceira lei da ação-reação, certo? Mas a gente vai precisar aqui principalmente da segunda lei de Newton, beleza? Força é igual a massa vezes aceleração, certo? E a gente vai precisar lembrar de mais uma coisa. A gente precisa lembrar da definição de aceleração, certo? O que é uma aceleração? Uma aceleração é o tanto que está variando a nossa velocidade, certo? Então, se é o tanto que está variando a nossa velocidade, então a gente escreve que é v menos v0, que é o tanto que a minha velocidade está variando, em um certo tempo t, ok? Então a gente vai saber certo o tanto que essa velocidade está variando em cada unidade de tempo. Isso é a nossa aceleração, certo? O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai colocar essas coisas que a gente achou de aceleração aqui na nossa segunda lei de Newton, certo? A gente vai só substituindo. Substituindo isso, certo? Aqui o v menos v0 sobre t é a aceleração, certo? Que eu te coloquei aqui. E força igual a massa vezes a aceleração. Então eu só coloquei ali, beleza? Eu vou passar agora o tempo para o lado lá da força, certo? Eu estava dividindo esse termo aqui, agora eu vou passar ele multiplicando para o outro lado, certo? E aqui eu fiz o só distributivo e coloquei aqui. Percebam que aqui eu tenho uma força atuando em um certo tempo, do lado de cada da equação. E do outro lado, eu tenho um produto de massa vezes uma velocidade final, menos um produto de uma massa vezes uma velocidade inicial, certo? Então a gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai separar essa equação em duas partes, certo? A que está antes da igualdade, força vezes tempo, a gente vai chamar isso aqui de impulso, certo? Vamos tentar entender o que é esse impulso. Esse impulso, então, é uma força agindo em um determinado tempo, certo? Imagina, por exemplo, assim, que você quer dar um impulso no seu amigo, você quer dar um empurrãozinho nele, certo? Você não dá a força, você não aplica a força toda de uma vez nele, certo? Tem um tempinho que sua mão chega nas costas dele, por exemplo, até o tempo que sua mão para de encostar e de fazer força nas costas dele, certo? E tem um tempinho que essa força age, certo? E esse tempo é esse tempo que eu estou colocando aqui. Então essa força vezes esse tempo vai causar um impulso, ok? Então desse lado aqui a gente tem impulso e desse lado aqui a gente tem o que a gente chama de uma variação de quantidade de movimento. Beleza? Mas vamos pensar que é uma quantidade de movimento primeiro. Uma quantidade de movimento é o quê? É um tanto... É o que está falando mesmo. Vocês podem interpretar isso como uma quantidade de movimento que o corpo tem, certo? Se ele tem uma maior velocidade, ele tem um maior movimento, ele tem uma maior quantidade de movimento. Se ele tem uma massa maior, ele tem uma maior quantidade de movimento, certo? E essa quantidade de movimento a gente vai dar pela formulazinha que é de m vezes v, ok? Então, m vezes v, a gente vai chamar isso de quantidade de movimento, ok? Então, aqui em cima, se a gente tem um v final e um v inicial, a gente pode falar que aqui a gente tem uma variação dessa quantidade de movimento, certo? Que é o tanto que ele tinha inicial, no final, menos o tanto que ele tinha inicial, certo? O tanto que essa quantidade de movimento está variando, ok? Então, a gente tem aqui uma quantidade de movimento final menos uma quantidade de movimento inicial, certo? Se eu estou fazendo essa conta aí, eu estou fazendo uma variação, tanto que está variando na minha quantidade de movimento.
ok? Se a gente chamou esse lado da equação aqui de impulso e aqui de variação da quantidade de movimento, então a gente pode reescrever essa forma dessa formazinha que está aqui embaixo, ok? Então, impulso igual a variação da quantidade de movimento, ok? Vamos ver se isso faz sentido, ok? Imagina o seguinte, eu estou com uma velocidade inicial, certo? Uma velocidade V0 aqui inicial. E eu causo uma força, por exemplo, eu estou aplicando uma força em um objeto que está numa certa velocidade, o que vai acontecer com ele? Ele vai acelerar, certo? Se eu estiver fazendo uma força na direção do movimento, ok? Então, se eu estou fazendo uma força na direção do movimento que está com uma velocidade V0, ele vai acabar com uma velocidade maior do que tinha. E a massa dele não está variando, ok? Então, não está tendo uma variação dessa quantidade de movimento por causa dessa força que eu apliquei. Se eu não aplicasse uma força, então essa quantidade de movimento inicial seria igual à quantidade de movimento final. Essa quantidade de movimento ela não ia variar. E então eu não teria o impulso, porque eu não estou aplicando uma força. Ok? Então isso aqui naturalmente a gente já consegue entender por que existe essa fórmula, por que ela a ideia dela. Ok? Se eu estou aplicando uma força, eu estou modificando a velocidade. Se eu estou modificando a velocidade dela, eu estou modificando a quantidade de movimento do sistema. Tranquilo, gente? Qualquer coisa, depois, se vocês não entenderem alguma coisa, porque eu vi que essa matéria é um pouco mais complicada de entender, vocês podem me mandar mensagem. Vamos ver aqui. A gente falou que o impulso é igual a força vezes a velocidade. Então, se algum dia vocês verem um gráfico que tem uma força por tempo, a área dela vai ser o impulso que essa força deu para o sistema, ok? Então, isso aqui só para vocês verem, se um dia vocês verem isso aqui em algum lugar, vocês conseguirem entender. Okay? Vamos lá então. Vamos pegar dois exemplos aqui para a gente entender mais ou menos o que é uma quantidade de movimento, o que é um impulso. Vamos lá. No primeiro exemplo, a gente tem um caminhão, ele está vindo com uma velocidade altíssima aqui, e ele vai bater aqui nesse feno, certo? Nesse feno, nessa areia. O que esse feno, essa areia vai fazer? Ela vai desacelerar esse caminhão, certo? Então, se ele está desacelerando esse caminhão, ele está aplicando uma força contrária ao movimento que eu tenho, certo? E ela não desacelera esse caminhão do nada, certo? Ela desacelera aos poucos, certo? Vocês podem ver aqui que o caminhão ele entra dentro desse feno aqui e vai parando aqui dentro, certo? Ele não para de uma vez. Então, o tempo que está aplicando é maior. Se o tempo que está aplicando é maior, a força tem que ser um pouco menor, certo? Com um tempo maior, eu preciso de menos força para parar esse caminhão, certo? Eu estou aplicando uma diferença de uma quantidade de movimento, a quantidade de movimento está tendo uma diferença ali, certo? E essa diferença de quantidade de movimento ela é uma constante, certo? Se ela é uma constante, eu tenho que ter uma força vezes um tempo que vai dar essa constante, ok? Eu tenho duas opções. Ou eu aplico uma força muito grande num tempo pequeno, por exemplo, ou eu aplico uma força pequena em um tempo mais longo. Certo? Esse exemplo aqui de cima, eu estou aplicando uma força menor num tempo maior. No exemplo de baixo, esse caminhão está batendo numa parede. Quando ele está batendo numa parede, ele está parando praticamente instantaneamente. Ok? Ele está parando muito rápido. Se ele está parando muito rápido, esse tempo de contato, igual tinha aqui em cima, ele não vai haver muito grande, não vai ter muito contato. Certo? Vai ter um contato pequeno que já vai parar esse caminhão. Então, se o contato é pequeno, então eu tenho que ter uma força muito maior. Certo? É por isso que, por exemplo, às vezes quando o caminhão bate aqui, ele não vai estragar tanto, porque a força está sendo menor. Agora, se ele está batendo na parede, então a força é muito maior. Certo? A parede está agindo com uma força muito grande sobre esse caminhão. Se essa força é muito grande, então aí vai estragar o caminhão. Ok? Dessa mesma forma, a gente pode pensar, por exemplo, no lutador de boxe. Certo? Imagina que esse cara aqui, tadinho, ele vai tomar um soco, ok? Tomando um soco na cara. Na hora que ele está tomando o soco, ele pode ficar com a cabeça parada ou ele pode afastar um pouco a cabeça.
É a mesma intenção disso aqui, dessa parte aqui de cima do caminhão. Imagina que quando ele está afastando um pouquinho a cara, ele está fazendo o quê? Ele está aumentando um pouco o tempo de contato da luva do oponente dele com o rosto dele. Ok? Então, ele aumentando esse tempo de contato, então a força vai ser menor. No segundo caso, ele não está afastando o rosto. Ele está deixando a luva de boxe já bater na cara dele direto. Certo? Se está fazendo bater na cara dele direto, então a força que está agindo no rosto dele é muito maior, porque o tempo está sendo bem menor. Ok? Então é o seguinte, a gente tem algumas perguntas aqui que a gente pode tentar responder. A gente respondeu isso na aula online e elas estão aqui. O que possui um maior momento? Um carro de 1 tonelada movendo a 100 km por hora ou um caminhão de 2 toneladas movendo a 50 km por hora? Vocês concordam comigo que momento é igual a massa vezes a velocidade que o corpo está, ok? Então, 1 tonelada vezes 100 km por hora, então eu tenho 1 tonelada vezes km por hora, certo? E um caminhão de 2 toneladas movendo a 50 km por hora, multiplica 2 por 50. Então eu vou ter 1 tonelada a 100 km por hora. Então eu estou tendo a mesma multiplicação aqui na parte de cima e na parte de baixo. Então o momento dos dois é o mesmo. Ok? Eu vou deixar essa parte aqui para vocês fazerem. Certo? A gente já discutiu aqui lá na nossa site de aula. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem, pode deixar aqui nos comentários do YouTube, certo? Pausa o vídeo aí e tenta fazer, ok? Depois, qualquer dúvida, pode me mandar mensagem, certo? Eu vou deixar vocês fazerem para vocês conseguirem pensar um pouco nessas questões novamente, ok? Eu fiz o primeiro só para vocês lembrarem mais ou menos do raciocínio que vocês têm que ter, beleza? Vamos pegar os exemplos de conta aqui para a gente entender. Qual é o momento de uma bola de boliche de 8 kg que rola a 2 metros por segundo? Então, a gente viu que o momento é massa vezes a velocidade. A massa dele é 8 e a velocidade 2. Então, 8 vezes 2, 16 kg vezes metros por segundo. Ok? Vejam que a unidade da quantidade de movimento é a unidade de massa vezes a unidade de velocidade. Então, kg vezes metros por segundo. Beleza? Questão 2. Que impulso é dado a um carrinho quando uma força média de 10 newtons é exercida sobre ele durante 2,5 segundos? A gente sabe que o impulso é a força que eu estou aplicando vezes o tempo que eu estou aplicando. Então vai ser 10, que é a força que eu estou aplicando, vezes 2,5 segundos, que é o tempo que eu estou aplicando essa força. Então o impulso vai ser de 25 newtons vezes segundo. Por que newtons vezes segundo? Porque eu estou multiplicando força, que a unidade é newtons, vezes a unidade de tempo, que no caso aqui é segundos. Então, newtons vezes segundo. Vamos lá, questão 3. Qual que é o impulso dado a uma bola de 8 kg que rola a 2 metros por segundo quando ela colide com um travesseiro e para? Se ela está colidindo com um travesseiro e para, então a quantidade de movimento final dela é 0. Ok? Se ela está parando, a velocidade final dela vai ser 0. Então, a quantidade de movimento final é 0. O impulso, então, vai ser exatamente a quantidade de movimento inicial. Certo? Então, a quantidade de movimento inicial é 8 kg vezes 2 metros por segundo, que é a velocidade. Ok? Isso nos dá menos 16 kg vezes metro por segundo. Tranquilo? Então, o impulso dado é esse. Lembrando que impulso é igual a variação da quantidade de movimento. Certo? Exercício 1. Certo? Esse exercício aqui eu vou deixar também vocês fazerem. A resposta está aqui, mas eu quero que vocês tentem fazer. Qualquer dúvida é só vocês me falarem também. Sobre um brinquedo que consiste em um folha acoplado e um tubo plástico horizontal. Até esse aqui. Que se encaixa na traseira de um carrinho. Beleza? O ar expelido vai impulsionar esse carrinho vai iniciar um movimento. Então a gente vai considerar a massa do carrinho ser de 300 gramas e que o tempo necessário para a criança comprimir totalmente o folho é de 0,2 segundos. Então o tempo que demora para ele comprimir esse folho total aqui, certo? É de 2,5 segundos, certo? E o ar que está expelindo aqui
vai fazer o carro movimentar. O carrinho vai estar adquirindo uma velocidade de 8 metros por segundo. Então ele quer que admite despedir todas as forças de resistência ao movimento do carrinho, que a gente pode fazer aquela relação que a gente já tinha feito lá. Então o modo da força média aplicada pelo ar expelido do cubo sobre o carrinho nesse intervalo de tempo é igual a... Beleza. Eu vou deixar vocês fazerem, certo? A dica já está aqui embaixo, certo? A gente já tinha feito isso lá na sala de aula. Então, essa é a aula de hoje, beleza? Qualquer dúvida pode colocar nos comentários do YouTube, pode me mandar mensagem, pode procurar os monitores, beleza? Então, um beijo e tchauzinho.